Estudante, para esse vídeo da nossa série agora eu te pergunto, isso daqui é um círculo, sim ou não? Mas cuidado, pensa bem na tua resposta, tá? Isso aqui não é um círculo. Isso aqui é uma circunferência. Se foi projetado para ti só ao redor, isso é só uma circunferência. Se a gente quiser representar um círculo, eu tenho que ilustrar, ou tenho que rachurar essa parte aqui, ó. Pronto. Agora sim, quando está preenchido, então agora tem a representação de um círculo. Quando não está, é de uma circunferência, um anel ou alguma coisa assim. Tem duas diferenças das duas palavras? Pode ser pegadinha na prova, hein? Então tá, agora vamos falar sobre ele para a gente acertar questões disso. Fica comigo nesse vídeo, você vai acertar as questões disso se ficar. Olha só, eu posso aqui mostrar para nós o centro da circunferência, que normalmente vai ter o nome O, tá? É o mais usual. O centro da circunferência, o ponto O. Agora, se eu relatar a distância do centro até a região da circunferência, até ao redor, esse traço aqui, isso daqui vai ser o meu raio, tá? Só pra gente conseguir calcular alguma coisa aqui, eu vou dizer que o raio mede aqui 5. Então tá, do centro até lá é o raio. Agora, se eu faço um segmento ainda maior, um que atravessa a circunferência assim, eu tenho o meu diâmetro. Então, o diâmetro é o dobro do raio, é 2 vezes maior. Esse diâmetro aqui, por consequência, então teria que necessariamente medir 10. Essas são as bases da ideia do que é o círculo, tá? Então aqui na minha circunferência o raio é igual a 5 e o meu diâmetro, que vai ser representado por D minúsculo, vai ser igual a 10. Com alguma respectiva unidade de medida para as nossas contas aqui, a gente pode definir como centímetros. Perfeito, tá claro isso? Às vezes o raciocínio vem ao contrário, vem de que o raio é metade do diâmetro, ou o raciocínio direto de que o diâmetro é o dobro do raio, vice-versa, tem essas relaçõezinhas para estar sempre antenado, beleza? Então agora vamos falar primeiro sobre o π. O π é um número que aparece em questões que envolvem coisas redondas, inclusive circunferência e círculo, tá? Por definição, π, se não for relatado qual é o valor dele, o valor não está no enunciado, quanto é que vale, é 3,14. Se não relatou, você pode usar 3,14. Mas nas últimas provas do Enem, foi muito comum π ser relatado como 3, tá? Como assim, professor? O valor de π fica mudando? Estava escrito no texto das questões. Nos últimos Enems, π valeu 3 muitas vezes. Você lê lá, use π igual a 3, no meio do enunciado mesmo. Então depende, tem que ficar ligado. Se não falar qual que é o valor, você vai usar 3,14. Se falar, você vai usar o que está escrito. Claro, né? Você não vai ser contra o enunciado. Na vasta maioria, eles relatam com 3. Tá, professor, mas o que o π tem a ver com isso que tu mediu? É aí que começam a aparecer as fórmulas. Então, vou mostrar para você a primeira fórmula do círculo, a mais comum de todas, que é a do comprimento. Então, vamos colocar aqui C. O comprimento de uma circunferência representa quanto que ela mede ao redor dela. Então, se eu colocasse aqui uma trena mole, né, medindo ao redor da minha circunferência, o tamanho dela, eu conseguiria saber o valor dela através dessa fórmula, se eu não pudesse medir, claro. Então, aqui, o valor do comprimento vai ser 2 vezes o valor de π, que depende do enunciado, como a gente viu, vezes o valor do raio. E repara, o raio é metade do diâmetro. O que gostam de fazer em questões? Dá o valor do diâmetro para ver se você está ligado que o raio é metade, para depois aplicar na fórmula. Vamos calcular então o comprimento desse círculo? Vem comigo, olha só. Então eu trouxe aqui para você de novo a nossa fórmula. Repara que agora eu não mostrei os pontinhos. Quando não tem nada, significa que é vezes, claro, né? Agora a gente vai fazer substituições para essa circunferência ilustrada. Então, meu comprimento vai ser igual a 2 vezes... Vamos supor que o enunciado falou que era 3, o π, já que tem sido comum nas últimas provas. 2 vezes 3 vezes o valor do raio, que é o 5 ou 10. Aqui para nós vai ser o 5, né? Então, o raio é o 5. Basta eu multiplicar essas três coisas e eu chego que o comprimento dessa circunferência é 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. Para que eu poderia ter feito essa multiplicação em qualquer ordem, porque a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, 30 e, claro, a unidade de medida aqui, centímetros. Então, eu sei que aquela trena ao redor estaria medindo 30 centímetros nessa circunferência aqui
adotando π igual a 3, claro. Tem outra fórmula que pertence aqui ao círculo que cai nas questões também. Olha só essa outra fórmula. A nossa outra fórmula agora representa o tamanho da moeda, ou o tamanho do círculo, ou seja, qual é o tamanho dela de um todo, não só ao redor. É uma outra medida, tá vendo? É uma outra medida que a gente faz que vai dar valores diferentes. Então, nesse caso, de novo, vou usar π igual a 3. E para o raio, agora ele vai estar ao quadrado. Eu vou ter que fazer 5 ao quadrado, porque 5 era o raio ali. Claro, nessa expressão numérica tem que resolver a potência antes. Então, primeiro a gente faz a potência para depois a multiplicação. Então, a gente vai ter agora 3 vezes 25. E 3 vezes 25 é 75. Qual a unidade de medida, você lembra, é centímetros quadrados. Olha o nosso vídeo aqui da série de geometria sobre unidade de medida. Para área, para tamanho das coisas, é quadrados. Você mede um pouquinho diferente. Tem que ficar super antenado nisso. Então pronto, chegamos aqui no cálculo. Agora pensa comigo e anota aí para ti, estudante. Quais são as coisas comuns de errar na prova? Confundir raio com diâmetro, ou não saber o que é raio e o que é diâmetro. Confundir uma fórmula com a outra. Você percebeu como uma fórmula é parecida com a outra? O Enem ele não entrega essas fórmulas para ti. E é comum ter alternativa para quem trocar uma fórmula com a outra. E terceiro erro também comum. Na pressa, na ansiedade da prova, a gente esquecer que o quadrado tem que vir primeiro. E claro, vai ter alternativa para fazer para quem fizer aqui 15 e depois ao quadrado, 225, ia estar lá nas alternativas também. Então, cuidado com esses 3 erros comuns. Confundir raio com diâmetro, confundir as fórmulas ou confundir a ordem da expressão. As alternativas são feitas para quem errar esses detalhezinhos. Você não vai cair nisso porque viu esse vídeo, vai estar antenado nisso, né? Você vai lembrar de mim na prova. Então tá, vamos ver mais coisa como círculo, olha só. Então, agora apresento para ti o setor circular. Essa parte, essa região do círculo aqui, que é um pedaço do meu círculo, uma fatia de pizza, se chama setor circular. Vou te mostrar a fórmula dele, olha só. A fórmula do setor circular, a gente vai usar um S maiúsculo, então, vai ser igual à área do círculo, né? Igual porque a gente quer uma área de fato. Então, vai ser πr ao quadrado, claro. Só que aí vai ser dividido por alguma razão, né? Alguma razão por quê? Porque ele não é o círculo inteiro. Ele é só um pedaço. E você tem que sacar essa razão de algum jeito. Como eu não posso usar R para razão, porque R já é o raio, a gente usualmente usa alguma letra grega para isso, para definir essa razão. Então, a gente pode usar um alfa aqui, por exemplo. Então, tá. Para eu achar, então, a área desse setor circular, eu vou fazer exatamente as contas que a gente estava acostumado. Vou botar aqui π igual a 3. Vou botar o raio como 5 ao quadrado. Não vou esquecer que a potência vem primeiro. E agora, aquele alfa é o seguinte raciocínio. Praticamente uma regra de 3. Eu quero saber quantas dessas fatias caberiam aqui no círculo. Então, não é para trocar por 120, né? Que às vezes a gente vai ali, olha aqui, 120, principalmente se a fórmula foi ilustrada de algum jeito no texto, né? Não faria sentido você dividir a área inteira em 120 partes, ficaria muito pequeno. O raciocínio é o seguinte, quantas dessas fatias fariam essa pizza inteira? Esse 120 graus aqui pode ser uma pista para o teu raciocínio. Porque a gente sabe que uma volta inteira tem quantos graus? 360, né? No 360 cabe em quantos desse ângulo? 120 aqui cabe 3. Fecha bem certinho, né? Então significa que 3 fatias dessas fariam o círculo inteiro. Ou seja, eu vou pegar a área inteira, que está aqui relatada, e dividir por 3. Essa que é a ideia do alfa na fórmula do setor circular. Então fica assim, ó. E claro, se você está com a tua aritmética treinada, você já pode vir aqui, ó, cortar um com o outro. Ou seja, a minha fórmula agora vai ficar só o 5 ao quadrado. Então, a área desse setor circular aqui vai ser igual a 25. Claro, com a unidade de medida, vou olhar aqui na figura, metros, e como é uma área que eu estou tratando, metros quadrados. Então, essa área do setor circular. E agora vem mais um conceito que aparece aí, tá? Que é a área do segmento circular, tá? Repara, ali era setor e agora tem o segmento, que é essa parte aqui, ó. Pronto, quando eu corto aqui e agora passo a adotar só essa parte aqui. Popularmente conhecido, para quem está se preparando, como a banana. Então, essa área aqui é a área da banana dentro de um círculo. Mas o nome oficial é segmento, tá? Se eu quiser achar a área do segmento circular, eu vou ter que fazer uma relação entre a área do setor e a área do triângulo. Tem uma lógica aqui, né? Se eu pegar a área da fatia de pizza, que a gente calculou aqui, e subtrair a área desse triângulo,
eu vou ficar com a área do segmento, tá? Ou seja, a gente escreve um macete para a gente lembrar que a área da banana... Então, a área da banana é a área do nosso setor menos a área do triângulo. Se eu fizer esse cálculo aqui, eu acho a área daquele segmento, que é uma questãozinha que aparece às vezes na prova, achar o tamanho ali do segmento da área rachurada, né? Então tá. Bom, se eu quero então achar a área do segmento, vou trocar aqui banana, que é só pra gente memorizar, pelo segmento. Se eu quiser achar a área aqui do segmento, eu vou ter que pegar a área do setor que eu tinha achado, que era 25, e subtrair a área daquele triângulo. Só que a área daquele triângulo, você vai lembrar agora do meu vídeo na série, eu não posso fazer base vezes a altura. Por que eu não posso? Eu não tenho o valor dessa base e muito menos da altura. A única coisa que eu tenho é o lado e o outro dividido por 120. Então eu tenho que puxar uma fórmula alternativa para a área do triângulo, tá? Que é a fórmula do abscíntio. A gente fala assim para lembrar da fórmula, né? A fórmula da área alternativa da área do triângulo é AB, representando os lados, igual no Pitágoras. Seno, por isso sim, seno do ângulo em questão, vou botar aqui ângulo beta, sobre 2. E aí a gente memoriza essa fórmula fazendo ali um macete, né? Abscíntio, pra gente lembrar da fórmula. Então tá, vamos substituir esses valores. Eu vou ter 25 menos um lado vezes o outro, 5 vezes 5, vezes o seno de 120. Aí você viu aqui a aula aqui que a gente fala sobre socatóa para achar o seno das coisas, né? Dessa série aqui também. Tá, o seno de 120 vai ser o mesmo seno de 60. E o seno de 60, pela tabelinha ali, vai ser raiz de 3 sobre 2. Esse valor horrível. Sobre 2 aqui, pronto. Então tá, claro que eu tenho que resolver todas essas multiplicações primeiro, então eu ajeito todos esses números aqui, e eu vou ter aqui menos 6,25 raiz de 3. O que eu fiz aqui? Eu fiz o 25, aí dividi por 2 deu 12,5, e dividi por 2 de novo deu 6,25. Então, essa daqui é a área da minha banana, a área do meu segmento de círculo, tá? Claro, vou colocar aqui a unidade de medida para nós, metros quadrados também. Professor, mas deu um valor muito feio. Nossa senhora, normal. Você nunca fez a prova do Enem e achou uns valores assustadores, eventualmente, na alternativa? Pode ser. O que pode acontecer também, às vezes, é pedir para trocar o raiz de 3 por algum valor. Pode estar no enunciado. Considere raiz de 3 igual a 1,7. E aí você faz a conta, subtrai e termina aqui. Teria que multiplicar primeiro e depois subtrair. Acontece também, tá? Mas eu tinha que te preparar para o mais fácil para o mais difícil. Mais fácil, comprimento, aí depois vem área, depois vem setor. E claro, dentro de círculo, o mais difícil que pode acontecer é o segmento circular. Mas também agora tu vai dar um jeito, tu vai lembrar disso aqui e vai acertar. Gostou? Ó, tem mais 2 vídeos na série, tá? Não perca para completar, para ir afiado na geometria aí no Enem. Valeu, obrigado.